O Entenda Direito convidou a doutora Isabela Ribeiro, da Marques Ribeiro Advocacia, para nós falarmos de um tema importantíssimo. Mês de março foi o mês comemorativo Dia da Mulher, um mês da mulher, melhor dizendo, e não poderíamos deixar de falar sobre a mulher que muitas vezes é dependente econômica do marido. Ou passa a ser dependente econômica por uma vaidade do marido e ciúme de não deixá-la trabalhar fora, ou por uma situação de realmente ela se dedicar à criação dos filhos, aos afazeres da casa. E muitas vezes deixa de trabalhar e, consequentemente, deixa de contribuir com o INSS, Instituto de Seguridade Social. O que é isso? É um seguro do trabalhador, que conta também para a aposentadoria. Em razão disso, a doutora Isabela, que mexe, que advoga e representa o escritório Marques Ribeiro na área trabalhista e na área previdenciária, vamos bater um papo a respeito dessas senhoras que geralmente casam e deixam o seu serviço para dedicar exclusivamente à família. Sim. Então, a gente recebe muito esse tipo de caso no escritório, onde as mulheres acabam se dedicando a cuidar do lar, né? E depois, quando ela vai se aposentar, como não houve contribuição durante esse período, ela não consegue essa aposentadoria e ela acaba, às vezes, ficando desamparada. Não só também em questão de aposentadoria, né? A gente tem outros benefícios, tem salário maternidade, a gente tem uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença. Então, existem vários benefícios, né, que o INSS assegura. E deixando de fazer esse recolhimento, né, mensal, acaba que essa mulher não tem direito depois de aposentar ou de receber algum benefício. Hoje em dia existem formas de contribuição, né, que você pode recolher até como dona de casa. Esse tipo de contribuição é destinado para as donas de casa de baixa renda. Então, a contribuição é 5% sobre o salário mínimo e ela gera direito aos benefícios, né, em geral e aposentadoria por idade. Esse é um tipo de benefício que eu costumo indicar para as donas de casa do escritório, né, quando ela se enquadra nessa questão de baixa renda, para que ela não fique desamparada depois, né, não fique sem uma Isabela, aposentadoria. então vamos lá, para que o telespectador, a telespectadora, dona de casa, possa entender. Sim. Porque a senhora disse que ela tem que se enquadrar. Então, Isso. vamos conversar no enquadramento seguinte. Suponhamos que ela, dona de casa, o seu marido tem uma renda de 3 salários mínimos, que hoje daria R$ 3.900 a partir do dia 1º de maio. Sim. Ele vai poder pagar para a sua esposa, na condição de dona de casa, os 5%, essa renda familiar afeta essa contribuição, ou ela sai desse limite limitado de 5% e vai para 11%, que é a alíquota como uma contribuinte autônoma. Sim. Como é que a senhora analisa essa questão, que provavelmente seria a pergunta de quase todas que nos ouvem? Sim. Esse tipo de contribuição, ele existe um limite de renda, né? Inclusive, para que a pessoa possa ter validada pelo INSS a contribuição como dona de casa, ela precisa fazer uma inscrição no CRAS, ter aquela inscrição que é o cadastro único, né? Ele é feito no CRAS e o CRAS, né, o pessoal da assistência social, analisa a questão financeira e, através disso, eles vão chegar, né, à conclusão se a pessoa se enquadra ou não. Com essa questão, se for 3 salários, eu acredito que ela não se enquadraria na renda familiar. E aí, a dona de casa ela pode recolher como segurada facultativa, que o segurado facultativo é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada, apesar, né, da gente saber que uma dona de casa trabalha e muito, né, que tem muitas obrigações, mas ela entraria como uma segurada facultativa. Nesse caso de segurada facultativa, a gente é bom lembrar, porque o seu marido, com essa renda que eu mencionei, de 3 salários mínimos, ele declara imposto de renda e coloca a senhora como dependente econômica dele e coloca os seus filhos também como dependente econômico. E como ele declara, faz essa declaração, tendo vocês como dependentes econômicos,
ele vai auferir uma devolução daquilo que ele recolheu mensalmente, que agora no governo Lula, a partir deste ano, o limite para isenção de imposto de renda é 2.600 e alguma coisa. Mas então existe uma diferença de 3.900 para 2.600. Então eles pagam o imposto de renda. E aí a senhora deveria conversar com o seu marido e dizer o seguinte: olha, não é justo que amanhã eu não possa aposentar, eu não possa ter a minha renda particular. Porque a realidade da mulher brasileira, aquela que presta serviços familiares, que cuida do marido, lavando, passando, limpando casa, cuidando dos filhos, levando os filhos para a escola, ajudando no dever de casa, muitas vezes ela é surpreendida com a morte súbita do seu marido, vai receber uma aposentadoria que não era o valor que ele receberia e também está impedida de aposentar porque não tem idade e não tem tempo de contribuição. E aí cai o padrão familiar. É muito importante que a senhora peça, principalmente a senhora que não exerça nenhuma função laborativa extra família, quer dizer, fora de casa, que peça o seu marido para pagar o INSS para a senhora. Ele não está fazendo mais nada do que a obrigação de remunerar a senhora, que muitas vezes fica 12, 13, 14, 15 horas exercendo a atividade familiar, cuidando de toda a família. Concorda, doutora? Exatamente. E também tem a questão que hoje em dia, em alguns casos, né, a pensão não é mais vitalícia, a pensão por morte, né? Ela vai ser considerada de acordo com o tempo em que há essa união, né? Então, é mais um motivo para que isso aconteça, porque eu acabo presenciando muito esse tipo de situação, até em relação, às vezes, ao divórcio, né? Divorcia e, dependendo do regime de bens, né, a mulher, né, acaba ficando sem amparo também, porque assim, em muitos casos a mulher até trabalhou e quando ela casou, ela parou de trabalhar e começou a cuidar da casa. E a partir desse momento ela deixa de recolher. Deixando de recolher esses períodos, ela às vezes até poderia se aposentar por tempo de contribuição, nem seria por idade, mas enfim, acaba que não existe esse recolhimento do INSS e quando ela vai tentar uma aposentadoria já é tarde, às vezes já não compensa mais pela idade, né? Porque para você se aposentar, a mulher precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição por idade, né? E hoje, atualmente, 62 anos. Então, essa contribuição é muito importante. Eu até falo de planejamento para que a pessoa possa planejar sua aposentadoria. Então, casou, resolveu se tornar uma dona de casa, converse com o seu marido, né, conforme o doutor Daniel mencionou, converse com o seu marido para vocês estabelecerem que uma parte da renda familiar vai ser destinada à contribuição, né, da mulher, para que ela possa no futuro se aposentar também, né? Igualmente, o homem vai se aposentar pelo seu trabalho. Olha, para finalizar, nós queríamos orientar a todos que nos assistem que o Instituto Nacional de Seguridade Social, ele é um seguro para quem trabalha, para quem contribui com a Previdência e, obviamente, conta tempo para a aposentadoria. Então, a senhora que nos ouve, e até o senhor também que nos ouve, preste bem atenção, recolha o INSS, faça o cadastro junto ao INSS, dê garantia à sua esposa. Nós estamos falando da mulher que não recolhe o INSS. Então, o senhor que nos ouve, faça isso. E o senhor, filho, que tem conhecimento que o seu pai não paga o INSS para a sua mãe, faça isso. Pague para ela. Dê a ela uma garantia e dê a ela uma dignidade de mulher, aquela que te criou, né? Aquela que sempre zelou por você, e muitas vezes a gente vê o egoísmo de um filho que não pensa em ajudar os seus pais. Doutora Isabela, meu muito obrigado pelo seu comparecimento no Entenda Direito, Obrigada, na TV doutor. Sul. Leva os nossos cumprimentos lá ao Marcos Ribeiro Advocacia, que Obrigada. A gente sempre está em contato com esse escritório, e diga-se de passagem, totalmente feminino. Muito obrigado pela presença, não é isso? Isso mesmo, obrigada. E realmente, só lembrando do que o doutor falou, não deixem de procurar os seus direitos, mulheres, vão atrás da sua aposentadoria, que isso vai ser muito importante no futuro. Procure o advogado da sua confiança. Exatamente.